Olá pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco sobre suplementação e suplementação é realmente necessária, tá? Vou dar aqui um pouco meus insights sobre isso. Para primeiro que a gente tem que começar a falar sobre suplementação, que a gente tem que separar suplementação para otimização da sua saúde ou suplementação para deficiência nutricional, tá? E a gente sempre vai falar aí da individualização disso, tá? E quando a gente vai falar sobre otimização, muitas vezes os meus pacientes que me procuram estão querendo otimizar a sua saúde. O que significa isso? Colocar ela no seu melhor patamar possível, ou ser a sua melhor versão. E para isso eu vou dizer para vocês que vai ser necessário algumas otimizações e aí a suplementação vai ser muito bem-vinda para que você tenha uma memória extraordinária, uma energia acima da média, que você tenha um sistema imunológico que te previna de doenças e quando você tem alguma infecção, você passa por essa infecção de uma forma mais branda, né? Que você tenha uma cognição boa, uma memória boa, você consiga fazer todas as atividades do seu dia bem e que você consiga de noite dormir bem, restaurar, reparar e que você consiga ter uma vida satisfatória e um envelhecimento dentro, né, de parâmetros ideais. O que eu vejo muita gente envelhecendo rapidamente, seja pelo estresse, seja pela alimentação, falta de exercício e também pela falta, muitas vezes, de algum nutriente importante para essa pessoa, tá? Mas vamos separar então aqui, quando que é necessária? Bom, dietas restritivas, por exemplo, vegetarianos, suplementação vai ser bem importante, principalmente B12, não é? Grupos específicos, né? Gestantes, idosos, atletas, né? Muito atleta porque por volume de treino, por muito treino vai precisar um pouco de suplementação também, né? Pacientes com doenças crônicas, né? E claro que a gente vai pensar também em faixa etária. Vamos lá, crianças, adolescentes, adultos e idosos têm diferenças em suplementações, tá? Homens e mulheres, cansado de ver mulher com ferritina baixa, com saturação da transferrina baixa, com hemoglobina baixa, vai precisar de ferro. Homem dificilmente vai precisar de ferro, tá? Então tem diferenças entre homens e mulheres, com certeza. B12, bom, isso é uma epidemia. Não é só os vegetarianos que têm B12 baixa, a maioria dos pacientes tem B12 baixa, tá? E lembrando, na minha visão, no mínimo 500 de B12, abaixo de 500, vale a pena conversar com seu médico para ver se não vale a pena ter uma suplementação de B12 ou uma otimização da sua saúde, seja questão digestiva. B12 depende muito da acidez do estômago. Lembrando para vocês, o estômago é importante ter acidez, tá? Na hora certa, na quantidade correta, para a quantidade de alimento, né, que você vai digerir. E quem tem pouca acidez vai ter vários problemas de saúde, entre eles desbiose, B12 baixa, ferro baixo, entre outras coisas, né? E que tem de gente com pouca acidez do seu estômago, o que a gente chama aí da hipocloridria, não é brincadeira. E conforme a gente vai avançando na idade, é mais fácil da gente ter aí pouca acidez do seu estômago, vai ter um monte de problemas para você, tá? Um monte de problemas, é uma série de problemas. Outra questão bem importante é que homens e mulheres, né, a gente vai ter deficiências bem diferentes, né? Como eu falei aqui, o ferro para a mulher falta, o ferro para o homem sobra. E aí, inclusive, tem algumas suplementações para tentar ajudar nesse excesso de ferro do homem. Outra coisa, o homem tem normalmente ácido úrico alto e a mulher tem ácido úrico baixo. E aí a gente tem algumas estratégias para baixar o ácido úrico do homem, seja através de suplementos, seja através de fitoterápicos, seja através de medicamentos para baixar o ácido úrico. Mulher dificilmente vai precisar de suplementação, alguma coisa para baixar ácido úrico, que normalmente o ácido úrico é mais baixo. BCAA para a suplementação, a Cláudia está falando aí para a questão de massa muscular. Eu acho que pode ser válido, mas antes disso tem um monte de coisa mais importante. Primeiro, é ver se você está comendo uma quantidade de proteína adequada ao dia. Isso eu vejo muita mulher comendo muito pouca proteína. Aí você pode usar o BCA que você quiser, se você não estiver comendo uma quantidade de proteína adequada, não adianta. Se não estiver treinando adequadamente, não adianta. E aí, quando você vai fazer esse trabalho, que tem que ser com nutricionista para entender
a quantidade de proteína adequada. Se você consegue com isso na alimentação, se vai precisar de suplementação, tem aí algumas coisas que pode ser bem interessante nessa suplementação. Gosto muito de proteína de colágeno, body protein e também aminoácidos essenciais, que eu gosto muito de utilizar, tá? É excelente com uma suplementação para que a gente consiga atingir a quantidade adequada de aminoácidos, né? Ou seja, as proteínas, né? Bem importante. Mas lembrando que não adianta comer proteína de forma adequada e não treinar se você quer ganhar massa muscular. Tá? Mas lembrando que proteína não é só importante para massa muscular, também é muito importante para todas as atividades do nosso corpo, inclusive para nossa energia, tá? Então a gente tem que ver aí que é muito importante para muita coisa. Em geral, vou dizer para vocês que as pessoas, né? Tô falando aqui sobre deficiências, né? A gente tem deficiências de B12, de metilfolato, de ácido fólico, de magnésio, de B6, de complexo B como um todo, ômega 3, porque a gente não tem aí, né? A gente não come muito peixe, a gente come muito pouco peixe. Nós aqui no Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, por exemplo, não temos grandes fontes de boa qualidade de peixes, né? A gente acaba comendo aqui pouco peixe, tá? E aí a gente vai ter, né, uma menor ingesta de ômega 3, e ômega 3 é fundamental para o nosso corpo, é fundamental para as nossas células, é muito fundamental para o nosso cérebro. Não à toa, hoje estava atendendo uma mulher que recém, né, ganhou nenê há pouco tempo. Aí ela ficou um pouco deprimida depois da gestação, e a memória até hoje é ruim, claro, porque um tipo específico de ômega 3, né, o DHA, que é muito importante para nossas células do nosso cérebro, o nenê, né, o bebê, chupa todo o DHA da mãe, daí a mãe fica literalmente, né, sem DHA, e aí fica ela sem memória. E tem que fazer uma reposição de DHA, claro que ajustando, né, para cada pessoa, e aí você conversa com o seu médico, o seu nutricionista, que com certeza vão te ajudar a fazer a suplementação correta. Se você é uma lactante, né, ou, né, ou seja, a mamãe aí que está amamentando o seu filho, né, e de repente está com a memória meio fraca, cabelo caindo, tem que cuidar da ferritina também, tem o ferro, que é outra coisa que também as mulheres, as gestantes, né, precisam muito de ferro, muito de ômega 3, DHA em determinados momentos, né, então tem muita coisa importante aí para a gestante. Então a gente vai ver que tem muita coisa, né? Tem muita suplementação que pode ser importante. E a gente pode separar quando a gente está falando aí de suplementação, né? Performance, né? Saúde e deficiências. Outro suplemento bem importante, zinco, né? Zinco pode ser bem importante para a imunidade, né? A gente viu lá atrás, né? Quando teve a pandemia, muita gente correu atrás de fazer suplementação de zinco, bom para vírus, vitamina D, que na verdade é hormônio D, importantíssimo para a nossa saúde em geral, mas importante para a nossa imunidade, para autoimunidade, né? E também para a saúde em geral, né? E para a saúde em geral, eu recomendo normalmente valores um pouco acima do que as pessoas falam em geral, né? Ideal, uma pessoa saudável, que não tenha grandes problemas, de 40 a 60, e aí a gente pode individualizar isso mais para cima, conforme alguns problemas, né? Que as pessoas, né? Algumas doenças, algumas patologias e algumas condições específicas que pode exigir um pouco de vitamina D mais alta. Mas tudo mais alta não significa também excesso, né? Tudo isso bem controlado com seus exames de sangue, com seu médico, fazendo seus exames controlados periódicos. Não existe grandes problemas em fazer suplementação de vitamina D, desde que faz o acompanhamento certinho com seu médico, com as doses, né, adequadas, e principalmente fazer os exames periódicos conforme a orientação do seu médico, né? Porque também isso é importante, não adianta ir lá fazer uma suplementação e ficar usando aquilo para o resto da vida, né? Por que não é bom? Porque as condições mudam, a pessoa muda, as doenças podem mudar, né? E a suplementação também pode mudar para cada estágio que a pessoa se encontra. Isso é a beleza do ser humano, né? Que muitas vezes essa é a beleza do que a gente chama da medicina personalizada, que na verdade várias pessoas podem ter suplementações diferentes. Claro que tem que se partir de uma base do que é mais importante, uma base do que é importante para aquela pessoa, idade, sexo e local que vive. Eu tenho muito paciente hoje que mora nos Estados Unidos ou na Europa, outros aqui em Porto Alegre, outros em vários lugares do Brasil, e às vezes a gente tem que fazer uma certa
a adaptação da suplementação para o local que a pessoa vive, né? Pessoas em lugares mais quentes, mais frios, qual é a época do ano que você está, né? E também o que a pessoa come, né? Cada um come coisas diferentes e às vezes a gente pode ter que fazer uma suplementação específica ou não. Vou dar um exemplo para vocês: castanha do Pará, riquíssima em selênio, tá? Às vezes, o paciente que come muita castanha do Pará, eu tenho que pedir para comer um pouco menos, porque muitas vezes já dosei o selênio no sangue, não faço essa dosagem todas as vezes, mas muitas vezes já vi excesso de selênio por consumo de castanha. É comum? Não, mas pode acontecer, né? Então tem individualizações, né, que a gente tem que ver, né? E às vezes quem come muita castanha, né, eu tento falar para meus pacientes, se passou algum paciente meu aqui, por favor, depois me avise. Quem come muita castanha, às vezes a gente tem que tirar o selênio da sua suplementação, né? O que é muita castanha? Às vezes 2, 3 castanhas por dia pode dar excesso, às vezes uma castanha por dia pode dar excesso, existem qualidades diferentes de castanha. Então vocês veem que não é uma coisa complexo da gente, né, falar de uma forma geral, né, porque muitas vezes a gente precisa individualizar. Olá, Priscila. Priscila tá lá, ó, em Madrid, né? Eu tenho vários pacientes pelo mundo aí que a gente consegue fazer uma suplementação muito legal, individualizada, mas com produtos prontos, né? Pelo mundo, especialmente Estados Unidos, Europa, a gente tem muito produto pronto de excelente qualidade, a gente nem precisa mandar manipular. Aqui no Brasil, acaba utilizando muito farmácias de manipulação para conseguir as doses que a gente necessita, a gente não consegue encontrar em produtos prontos, embora eu veja que esse mercado de produtos prontos, de suplementos, está crescendo muito no Brasil e está cada vez com melhor qualidade, e eu já estou indicando também muito produto pronto também. Claro que eu volto a dizer para vocês, não façam suplementações, né? Tipo assim, vai no médico, recebe lá uma suplementação e faz aquilo pro resto da vida. Não, e tem que ser feitos exames periódicos e avaliações periódicas para a gente entender se está havendo algum problema ou não, né? Até B6, uma vitamina, digamos assim, quase inofensiva, pode dar algum problema nos nervos quando em excesso, né? Pode dar alguma parestesia, né? Tudo na vida, a falta é ruim, o excesso pode ser ruim. Por isso que suplementação você tem que fazer com um profissional que entenda de suplementação, para entender o que precisa, para entender que dose precisa, e também a gente vai ver que existem grandes variações na quantidade de suplementos que cada médico ou cada nutricionista coloca como ideal, né? Existem também alguns profissionais que usam mais suplementação, tem profissionais que usam menos suplementação, né? E aí você também tem que entender o que você está buscando, e lembrando que toda suplementação tem um custo, né, financeiro, e tem o custo também de você ficar tomando as suas suplementações, né? Mas os meus pacientes que estão aí, eles sabem que eu tento fazer a menor suplementação possível, mas muitas vezes é até bastante coisa, né? A Célia tá aqui, né? Tem um monte de paciente, a Jacira tá aqui, tem um monte de gente aqui dos meus pacientes aqui, né? E eles sabem que grande parte dos meus pacientes sai da consulta com suplementação, fazendo o que eu acho que é o mais importante, né? E muitas vezes já é bastante coisa, né? Porque a gente tem ômega 3, que é importante, vitamina D na maioria das vezes é importante, magnésio é importante, complexo B pode ser importante, às vezes algum fitoterápico, alguma enzima digestiva, né? E aí tem que individualizar. Mas o que eu vejo dos meus pacientes que estão suplementados e que estão fazendo o seu acompanhamento médico, fazendo os seus exames regularmente, né, tendem a ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, né? E isso quem fala não sou eu, são os meus pacientes todos os dias no consultório. E grande parte das pessoas que começam a fazer uma suplementação, claro, volto a dizer, personalizada, individualizada, tendem a manter esse acompanhamento porque se sentem melhor. Mas claro que cada pessoa, duas pessoas não são iguais, e talvez algumas pessoas não precisem de suplementação, né? Então isso é uma coisa muito individual que tem que ser discutido, né, no consultório, né, entre o profissional de saúde e o paciente. Mas do que eu vejo em geral, eu digo para vocês que a maioria das pessoas está com deficiências nutricionais,
Seja pela questão da alimentação, seja pela questão dos alimentos não terem mais as suas qualidades, seja pela digestão das pessoas estarem pior, seja porque as pessoas estão com seus intestinos mais inflamados, porque a água está mais intoxicada, o ar está mais intoxicado, a gente também está com menos capacidade de detoxificar a quantidade de toxinas desse mundo moderno, vamos dizer assim. E aí, muitas vezes, essa suplementação pode te ajudar nisso também, tá bom? Essa foi a live de hoje, né? E se você gostou dessa live, se você quer mandar para alguém que fala mal da suplementação ou para alguém que fala bem da suplementação, manda lá para ver o que essa pessoa acha. E também deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sua ideia, o que você acha, você faz suplementação, você não faz, você gosta, você não gosta, qual foi a sua experiência também, se você já fez a suplementação alguma vez. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, uma semana cheia de energia, cheia de saúde e até a próxima segunda-feira. Ah não, próxima segunda-feira vai ser Páscoa, né? Então próxima segunda-feira não vai ter live, tá bom? Até a outra semana com outra live com algum assunto relacionado à saúde. Tchau, tchau.